problema está entre Deus se apresentar como grande em misericórdia que perdoa a iniquidade, mas que não inocenta o culpado. Como isso é possível? Como que um Deus que é misericordioso, mas que ele não é injusto? Ele tem misericórdia, mas ainda assim ele não tem por inocente o culpado. E a resposta, a harmonia, só é encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olá, irmãos, a graça e a paz. Aqui é o Mateus. Estamos na nossa série O Evangelho em toda a Bíblia. Hoje, no livro de Êxodo. Nós buscamos responder 3 perguntas aqui nessa série. A primeira é: como que esse livro se encaixa na narrativa bíblica? A segunda é: como que o livro apresenta os princípios do Evangelho da Graça? E terceiro, como que o livro apresenta a Jesus? Como que ele aponta de forma mais direta para Jesus? Bom, a história da redenção. Como que Êxodo se encaixa na história da redenção? A palavra Êxodo significa partida. É o partir do povo da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Prometida, ou pelo menos a caminho da Terra Prometida. No finalzinho de Gênesis, nós vemos que o povo já desfrutava ali de paz, de bonança e de prosperidade, mas eles são lembrados logo no início de Êxodo de que ali não era a Terra Prometida, de que ali era ainda dificuldade, ali não era o que Deus havia prometido. E vemos isso de forma clara quando a raiz ali da maldade, da queda, é mostrada em que o povo de Deus sofre uma amarga escravidão na mão dos egípcios. E podemos lembrar aqui daquele conflito que foi profetizado por Deus lá em Gênesis 3 sobre a semente da mulher tendo dificuldades com a semente da serpente. É isso que nós vemos aqui. O mundo contra a igreja, o mundo contra os filhos de Deus, os filhos do diabo contra os filhos de Deus. Nós vemos então o povo sendo massacrado nessa escravidão deles. Também o Êxodo nos mostra a progressão da redenção profetizada por Deus, prometida por Deus, lá em Gênesis 12. Lembra quando ele falou para Abraão: olha, farei de ti o teu nome grande, farei de ti uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Uma grande promessa até mesmo do Messias estava contida ali. E agora nós vemos essa promessa ela tomando forma, porque agora a família de Israel, ou de Jacó, eles chegam no Egito e agora eles estão se tornando uma nação. Diz ali o texto, logo no início, de que eles vão multiplicando de forma grandiosa. Isso era a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. E também Deus revela para eles o caráter dele. Deus então dá para eles a lei, os 10 mandamentos, revelando para eles quem ele é. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Como que o livro apresenta princípios do Evangelho da Graça? Primeira coisa que é muito clara em todo o livro é: eles foram salvos por graça. Eles não mereciam a salvação. E é fato isso de que logo quando eles saem do Egito, na verdade nem antes deles terem saído, eles já começam a murmurar, dizer para Moisés: olha, esse negócio aí tá difícil. Quando eles saem libertos do Egito, da escravidão, eles já começam a murmurar, dizendo que talvez fosse melhor ter ficado no Egito. Perceba, a salvação foi por graça de Deus, porque se fosse olhar os méritos deles, eles não mereciam de forma nenhuma. Deus então dá a lei para eles depois que eles foram libertos da escravidão do Egito. Depois que foram salvos, Deus se revela a eles e diz: essa é minha vontade, esse é meu caráter, aprendam de mim e me glorifiquem, vivam para mim. Vemos aqui o princípio muito claro do Evangelho da Graça de Deus. Deus nos chama para si, na salvação, e então Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos discipular para mostrar o seu caráter, e Ele então nos chama à santidade, nos chama a viver segundo a palavra dEle, segundo a lei dEle. Nós vemos aqui então que a salvação nunca foi condicionada à capacidade do povo de obedecer à lei, porque se fosse assim, ninguém teria sido salvo. É só a gente ler que no finalzinho já de Êxodo nós vemos ali o bezerro de ouro, mostrando que o povo que estava ali, no exato momento da revelação da lei, eles não foram suficientemente fortes ou fiéis para permanecerem na lei, para permanecerem ali fiéis a Deus. Eles caíram numa idolatria terrível.
mostra para nós que a salvação foi por graça. Como que o livro aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo? Pelo menos de duas formas. Existem outras, muitas outras, mas pelo menos duas formas eu destaco aqui. A primeira delas nós vemos aqui o problema da santidade de Deus e o pecado humano. Lá em Êxodo 34, do verso 6 ao 7, existe essa seguinte citação. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Agora preste atenção. Ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você consegue ver a tensão nesse versículo? Há até mesmo uma certa dificuldade de coerência nesse versículo? Se você não consegue ver, eu te digo aqui. O problema está entre Deus se apresentar como grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, mas que não inocenta o culpado. Como isso é possível? Como que um Deus que é misericordioso, mas que ele não é injusto? Ele tem misericórdia, mas ainda assim ele não tem por inocente o culpado. E a resposta, a harmonia, só é encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. É em Jesus Cristo que a harmonia nesse texto aqui chega ao ápice, pois é Deus, o Santo, o juiz de toda a terra, se fazendo homem, se fazendo carne, se fazendo pecado, não que ele tenha pecado, mas se fazendo pecado, carregando o pecado de todos nós, dos seus filhos, dos seus servos, em suas costas e morrendo por nós, recebendo a ira de Deus e então ressuscitando ao 3º dia para nos dar garantia de que o sacrifício tinha sido aceito e então Deus ele é misericordioso, misericórdia em milhares e fidelidade, mas ao mesmo tempo ele não inocentou o culpado. Ele, como diz em Isaías 53, ele esmagou o Filho, pois o Filho carregava o nosso pecado, pois o Filho era o nosso substituto diante da justiça de Deus. Uma segunda forma que podemos ver Cristo no livro de Êxodo é por meio do tabernáculo. Nós vemos aqui os sacerdotes e os sacrifícios instituídos por Deus. Deus revela para eles que ele deseja habitar com eles. É aquela promessa que perpassa também toda a Bíblia. O princípio Emanuel, Deus conosco. É o desejo de Deus habitar conosco. Mas, mesmo o povo tendo a lei, eles não podiam permanecer, eles não poderiam ser fiéis à lei 100%, eles não poderiam se tornar santos por si só. Era necessário um substituto. Era necessário que sangue inocente, coisa que nenhum ser humano tem, fosse derramado em favor deles, para que eles então estivessem na presença de Deus. É isso que significa o tabernáculo e os sacerdotes. E de forma muito clara nós podemos ver isso na Páscoa. A Páscoa, meus amigos, ela é fantástica porque você vê nas outras pragas Deus poupou o povo que morava lá na terra de Gósen, no Egito. As pragas acontecem em todo o Egito, mas lá não acontece, que era onde o povo de Deus estava morando. Mas na última praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus diz a Moisés: faça o que eu estou mandando. Pegue um cordeiro de 1 ano, sem defeito, mate ele como sacrifício, passe nas portas, coma a Páscoa, e tem toda a instituição da Páscoa, mostrando para nós, e ele diz, né, que o anjo do Senhor passará por lá, e então onde ele ver o sangue, ele passará por cima. É isso que significa a palavra Páscoa, passar por cima. E a gente aprende uma coisa interessante, que é Deus ele fez distinção entre o povo dele e o Egito em todas as outras pragas. Mas nesta daqui Deus está ensinando o seu povo. Nem vocês são melhores aqui. Vocês não têm nada de diferente entre os egípcios. Vocês são pecadores como eles. E a única diferença que vocês serão poupados é por minha graça e é por meio do substituto que eu estou provendo para vocês. É por meio do sangue do Cordeiro, no umbral das portas, que o anjo da morte passará por cima e não atingirá os primogênitos de vocês. Deus ensinando para eles. É por meio de um substituto que vocês são salvos. Vocês são o povo da aliança, vocês são sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso por um bom preço, pelo preço
do sangue de Cristo, o nosso Senhor. Deus então ensina para eles em Êxodo que por mais que eles tenham a lei, por mais que eles sejam um povo eleito, eles não são suficientes para vivê-la. Um substituto é necessário. E é disso que o livro de Levítico vai nos mostrar de forma muito clara. Tantas leis, tantas instruções, tantos detalhes por causa da santidade de Deus. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.